Olá, seja oficialmente bem-vindo a mais uma EdClass, a nossa aula semanal para empreendedores do direito. Eu me chamo Mariana Benante, sou advogada, empreendedora e mentora de advogados empreendedores e toda quarta-feira ao meio-dia nós temos uma aula 100% gratuita aqui no canal. Inclusive, se você ainda não se inscreveu, clica aqui na descrição desse vídeo e se inscreva e garanta assim acesso a todo o conteúdo e fique por dentro de tudo que acontece no universo do empreendedorismo jurídico. Hoje eu vou conversar com vocês sobre ciclos comportamentais. E aí talvez você pode estar se questionando, Mariana, o que isso tem a ver com a minha advocacia? O que isso influencia nos meus resultados da advocacia? E eu posso afirmar para vocês de que os nossos ciclos comportamentais, eles sustentam uma advocacia estratégica. Se você já assistiu alguma EdClass anterior, você já sabe o quanto que eu falo que as nossas ações conduzem a resultados, mas que antes de você realmente programar uma ação, antes de você necessariamente traçar todas as estratégias da sua advocacia, é importante você desenvolver uma habilidade mental. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje. O primeiro passo que você precisa ter em mente é que nós temos vários ciclos que determinam os nossos comportamentos. Alguns ciclos são racionais, outros ciclos são totalmente irracionais. Então, o primeiro ponto que eu quero que vocês compreendam aqui hoje é que esses ciclos é como se eles fossem algumas engrenagens e cada ciclo depende do outro para conduzir ali a um resultado, a um certo comportamento. E o primeiro ciclo são os pensamentos. Os nossos pensamentos definem aquilo que a gente faz. Como que você faz, o que você acredita, se você escolhe pensar em uma solução necessariamente, ou se você busca pensar na questão do vitimismo, né? Que eu brinco que empreendedores do direito não combina com vitimismo, e é muito sobre isso, você entender que os seus pensamentos, se você decide empreender no jurídico, você não pode simplesmente acreditar que as coisas vão cair do céu, que você vai colocar lá uma fachada com o nome do seu escritório, vai produzir um mês de conteúdo e vai ter um resultado estratégico. Em contrapartida, quando a gente decide empreender no mercado jurídico, é sobre você buscar soluções. É como se você acordasse todo dia desempregado em busca de novas soluções para você formatar o seu escritório. E a partir dos pensamentos, os nossos pensamentos, eles reforçam muitas das vezes as nossas crenças, inclusive. E as nossas crenças nada mais é do que os pensamentos do nosso inconsciente. Então, a partir do momento que nós entramos aqui na aula hoje, você teve um pensamento. Esse pensamento ele é dividido em duas etapas. O primeiro, que é a parte racional. Então, você analisou, você decidiu decidiu dar play nesta aula. Em contrapartida, nós temos a segunda parte do pensamento, que é da parte irracional, que fica aqui na parte de trás do nosso cérebro. E aqui é muito interessante falar para vocês de que o nosso inconsciente ele busca crenças que nos guiam. E essas crenças e padrões podem ser sobre dinheiro, pode ser sobre sucesso, sobre merecimento, sobre capacidade. E aqui fica o primeiro insight que eu quero que vocês tenham necessariamente da aula de hoje. O quanto, muitas das vezes, a gente acredita que a venda é um processo racional, sendo que, muitas das vezes, o que te conectou com aquele outro profissional vai ser totalmente irracional. Por quê? Porque o seu cérebro tende a poupar esforço, né? Nós já conversamos em ediclas anteriores falando sobre o poder dos hábitos. Inclusive, se você não leu, recomendo que você leia O Poder do Hábito. É um livro muito bom, ele traz vários insights ali, ele traz vários estudos de comportamentos mentais mesmo e o quanto que nossos hábitos, eles refletem nos nossos pensamentos e tudo mais. A questão, pessoal, é que eu quero que vocês tenham clareza de que nada adianta você pensar, eu quero ser rico. E aí você acreditar aquilo com sarcasmo. Se você realmente não acreditar ali, as suas crenças vão tenderem a moldar os seus pensamentos. Então talvez você fale, eu quero empreender na advocacia, mas toda a sua família manda você fazer concurso. E ali, no fundo, se você não trabalhar esse pensamento e essa crença, você vai acreditar de que se tudo der errado, você vai prestar um concurso. Se tudo der errado, você vai entregar um currículo para trabalhar com um outro profissional da área jurídica. Inclusive, os nossos pensamentos e as nossas crenças determinam a nossa frequência. As nossas frequências é em relação aos nossos pensamentos, às nossas crenças, e aquilo nos gera uma frequência determinada. Uma frequência que pode ser alta, positiva e feliz,
ou uma frequência que pode ser triste, que pode ser melancólica, apática ou até mesmo desanimada. E por que eu falo para vocês sobre frequência? Eu tenho certeza que você acordou um dia que as coisas começaram a dar tudo errado, ou então, necessariamente nós mulheres, que somos regidas aí com um ciclo hormonal, inclusive durante todo o mês, nós tendemos a ter certos dias que a gente tende a acordar mais desanimada. Em contrapartida, como que isso pode refletir nos resultados da sua advocacia? Se você já acorda desanimada, a sua frequência tende a estar baixa. Em contrapartida, se você não investe em mecanismos para aumentar a sua frequência, e aqui eu já faço um adendo para vocês, de que eu não estou conversando com vocês de que a gente deve entregar sempre o máximo, não respeitar o nosso corpo. Não é sobre isso. A nossa vida, ela tende a acontecer independente dos nossos planos, independente dos nossos projetos. Então são vários fatores externos que vão impactar na nossa advocacia. Justamente por isso, quem me acompanha lá nas redes sociais está cansado de ouvir eu falar de que empreender é um estilo de vida. Porque sim, a sua pessoa física vai influenciar no seu escritório, por mais que você tenha um CNPJ. Não tem como a gente desmembrar 100% da pessoa física para a pessoa jurídica, porque uma coisa vai estar totalmente interligada à outra. Vamos supor de que você não acordou bem, que você brigou com algum familiar, alguma coisa. Em contrapartida, é bem provável de que a sua frequência tende a baixar. E a ideia é que nem sempre a gente vai poder nos dar ao luxo de entender que a gente não está tudo bem, que as coisas não estão acontecendo bem, e ali a gente tende a continuar com os nossos afazeres, com as nossas responsabilidades. E aí, cabe muito bem você desenvolver mecanismos para elevar a sua frequência. E como que você pode fazer isso? Pode fazer isso através de uma música animada. Quem nunca foi treinar um dia desanimado e depois ali com a dose de dopamina, endorfina que foi liberada durante o treino, já saiu melhor? Então, no final, é sobre como a gente vai moldando essa frequência e desenvolvendo hábitos e atitudes condizentes com o resultado que a gente quer. Lembra que a gente conversou aqui sobre pensamentos, sobre crenças? É muito sobre você visualizar o que você quer lá na frente e não fazer muita distinção de que você só vai ser feliz quando você atingir determinado resultado. É sobre você ir curtindo a jornada. Mas tá tudo bem, nem todos os dias serão tão positivos na sua advocacia, na nossa vida. Em contrapartida, é nesse período que você precisa cuidar da sua frequência. Se você acorda um dia apático, no outro dia você continua melancólico, os seus resultados serão impactados diretamente. Pessoal, quando a gente fala de frequência ainda, é interessante mencionar para vocês de que os nossos clientes, eles sentem a nossa frequência visivelmente. Então, se eu chego aqui hoje para dar essa aula para vocês, essa EdClass, eu monto o material, mas se eu chegar aqui apática, desanimada, falando sem postura, tudo isso, vocês têm uma percepção aí do outro lado. Como também nos nossos atendimentos na advocacia, nas nossas formas de atender ali os nossos clientes, os nossos colaboradores. Justamente por isso, vocês precisam cuidar muito da frequência de vocês. E eu não vejo quase ninguém falando sobre isso. Então, frequência é sobre você colocar uma música animada, é sobre você praticar uma atividade física, é sobre você buscar talvez até mesmo a questão da iluminação, que pode influenciar na sua frequência. E quando você cuida desses três atos, né, desses três ciclos, dos seus pensamentos, as suas crenças e a sua frequência, a gente ingressa no último ciclo, que é o comportamento. O comportamento é muito interessante falar para vocês do que essa frequência gerada, que foi um resultado de um pensamento reforçado por uma crença, gera um comportamento muito específico. E esse comportamento pode ser tanto de procrastinação ou então um comportamento de execução. Vocês conseguem compreender como que eu falei para vocês que é uma espécie de engrenagem, por isso que eu trouxe essa imagem aqui para vocês analisarem junto comigo, de que está tudo interligado, a partir do que você pensa. Muitas das vezes eu vejo pessoas acreditarem que mentalidade é só sobre lei da atração. E a lei da atração é um dos fundamentos da mentalidade. Mas isso que eu estou trazendo para vocês, ele já foi cientificamente comprovado do que impactam os nossos resultados. Tem diversos estudos falando sobre dados mentais, né, de diversas pesquisas de quanto isso influencia. E aí, na prática, falando aqui para vocês, antes de ingressar na questão do comportamento em si, é de que o quê? Os nossos comportamentos, eles são moldados com o tempo. E ali, justamente, muitas pessoas falam para mim, se eu pensar que eu sou rico, eu vou ser rico, Mariana. Em contrapartida, eu falo para você, se você pensar, mas se você não trabalhar as suas crenças, você não vai atingir. Em contrapartida, as nossas crenças, elas são da parte irracionais do cérebro, que é tudo sobre aquilo que a gente convive. Então, talvez você teve uma
uma experiência negativa com determinado fator, e aí os seus pensamentos vão ser condizentes com aquela crença. Você precisa trabalhar isso e ir moldando com o tempo, porque os seus comportamentos diários, os nossos comportamentos, eles colaboram para um determinado pensamento. Então, se você acorda e resolve fazer as coisas darem certo naquele dia, os seus pensamentos vão conduzir a tudo para que dê certo. Em contrapartida, se você ali se rende ao pensamento ruim, então você fala assim de que o dia vai ser, hoje eu não, hoje vai ser, olha, hoje o dia tá conspirando para dar tudo errado. A chance de que ele dê tudo errado é muito maior. O nosso primeiro comportamento do dia, ele pode ser empilhado em uma série de pensamentos, tanto bons quanto ruins. E eu afirmo para vocês que é muito mais difícil a gente ter comportamentos e pensamentos bons, justamente porque nós, seres humanos, não fomos idealizados a pensar no que a gente quer. A gente foi idealizado a analisar o que nos falta. Então, em contrapartida, por que eu prego tanto lá no meu perfil, quem me acompanha nas redes sociais já viu, da gente comemorar as pequenas conquistas, porque é isso que vai servir como combustível para você dar o próximo passo. Eu canso de falar para vocês que a advocacia, ela é uma atividade de meio e não uma atividade de fim. Justamente porque se você levar a sua advocacia, trabalhar loucamente só ali, por muito tempo, sem um planejamento estratégico, sem um sonho além da sua advocacia, se você não utilizar a sua advocacia como meio para você atingir um outro ponto, comprar um apartamento novo, trocar de carro, poder viajar ao mundo, dar uma escola melhor para os seus filhos, se você não tiver essa linha de raciocínio, se você não conseguir visualizar esse próximo passo, você vai desanimar. Até porque a nossa advocacia, a nossa profissão, é uma atividade desgastante. A gente lida normalmente com problemas de terceiros, muitas das vezes graves, dependendo da nossa área de atuação. Então, a gente precisa nos moldar. Muitas das vezes, esses ciclos comportamentais, né, eles vão sustentar a sua advocacia de forma estratégica, porque não adianta você falar, eu vou vender, eu vou fechar 100 mil de contratos esse mês aqui no escritório, se você não tiver comportamentos condizentes para bater esse faturamento. Se você não desenvolver pensamentos adequados, se você não trabalhar as suas crenças, o senso de pertencimento, o senso de merecimento, se você não trabalhar a sua frequência, as frequências elas são condizentes a tudo o resultado que está por vir. Justamente por isso, vou falar aqui para vocês um exemplo bem simples, assim, para vocês conseguirem visualizar na prática. Na pandemia, muitas pessoas tiveram problemas mentais, né? Muitas pessoas tenderam ali a desenvolver surtos de depressão, de crises de pânico, justamente por quê? Porque todo mundo ficou trancafiado em casa. E aí, eu falo para vocês, muitas dessas pessoas começaram a consumir muito conteúdo envolvendo a pandemia, e ali naquele meio de incertezas foi um período caótico, um período muito crítico. Mas o que aconteceu? Quanto mais a gente consumia conteúdo sobre aquilo, mais o desespero batia, mais aquilo baixava a nossa frequência. Outro exemplo clássico que eu vou dar para vocês, se a gente ficar ouvindo, né, noticiários, notícias ruins durante muito tempo, eu tenho certeza de que aquilo vai baixar a sua energia, porque você começa a escutar coisas ruins que estão acontecendo, é pessoa passando fome, é casos de crime, é violência, é corrupção, tudo aquilo tende a desmotivar a gente. Então, quem entende um pouquinho de PNL, programação neurolinguística, vale muito a pena começar a ser mais crítico sobre no que você ouve, no que você dá ouvido ali, o que você coloca a sua atenção, porque tudo isso vai influenciar os nossos resultados em contrapartida. Então, eu quero que vocês tenham em mente de que os nossos comportamentos, eles são baseados no que a gente acredita. Então, se você tiver um sistema de hábito alinhado com seus objetivos, é óbvio que isso vai te aproximar muito mais do que simplesmente você acreditar de que se só se especializar ali, só ter um conhecimento técnico vai alavancar a sua advocacia, tá? Então, você precisa buscar por coisas que façam você sorrir. Pode parecer até bobo o que eu vou falar, mas muitas das vezes dançar, cantar e se permitir. A nossa atividade, a nossa profissão, ela é muito robusta, ela tende sim a ter um certo formalismo ali, independente da nossa área de atuação. Em contrapartida, a gente perde, a gente não desenvolve esse lado criativo, esse lado mais ameno da vida. E é isso que muitas das vezes vai fazer a gente encontrar soluções estratégicas para os nossos clientes. Então, se permita, você precisa ser coerente, você precisa falar o que você pensa e fazer o que você pensa. Justamente porque se você fala uma coisa, mas você faz outra, o teu cérebro, ele vai ali colidir com as principais informações e aquilo vai acabar, muitas das vezes, limitando os seus resultados na advocacia. Outro ponto também é que os pensamentos e as crenças, né, eles
todos os pensamentos eles é sustentado por uma crença. E as crenças são memórias desatualizadas. Como eu citei para vocês, pode ter sido uma experiência negativa. Eu tive uma experiência na minha adolescência de que meus pais tiveram um estabelecimento comercial que não deu certo. E ali eu cresci com uma série de crenças que eu pensava, eu vou fazer direito porque eu quero estabilidade. Então eu fiz direito, não pensava em advogar porque eu queria prestar um concurso público e ter uma estabilidade. Até que eu comecei a trabalhar um pouquinho mais essa questão mental e eu comecei a desenvolver e perceber que aquelas crenças limitavam um episódio da minha infância, um episódio da minha adolescência, que terceiros conduziram para determinados resultados. Isso não queria dizer que eu ia replicar aquilo também. Vocês conseguem compreender aqui a importância disso? As suas crenças, elas são padrões e programações que você fica replicando ao longo do tempo. Justamente porque o nosso cérebro, mais uma vez eu falo para vocês, foi poupado para guardar esforços. Então, tudo que ele puder colocar você no modo automático, ele vai fazer para poupar energia. E ao mesmo tempo que isso é ótimo, porque vai desencadear ali uma série de outras coisas que poupam nosso tempo. Imagina se a gente aqui nesse momento, você está ligado no tudo que está acontecendo ao seu redor, ouvindo todos os sons, ali visualizando cada ponto, pensando na cor da mesa, na cor do computador, aqui na webcam, quem está me assistindo aí do outro lado, o meu cérebro ele não iria conseguir dar conta de tanta demanda. Em contrapartida, você precisa, então, você precisa reprogramar essas crenças, justamente porque é isso que vai te fazer atingir o próximo nível. Eu gostaria, então, de que esse pensamento criasse o meu futuro. Você precisa partir sobre isso. Até porque quem leu Os Segredos da Mente Milionária, eu sempre cito ele aqui para vocês, de que é uma excelente obra para você começar a trabalhar um pouquinho mais da questão da mentalidade. Tem um episódio lá no livro que ele fala de que quando ele assistiu uma reportagem e aí tinha uma atriz ganhando um cheque lá milionário sobre determinado ponto, ele pensou, para ela é fácil. Mas no mesmo momento ele falou, corta, corta, justamente por quê? Porque ele quis reprogramar aquela crença. Ao mesmo tempo que se ele fica validando, se ele fica justificando ali aquele pensamento, o nosso cérebro tende a condizer que ela só conseguiu realmente aquilo por causa que ela é uma pessoa privilegiada. Em contrapartida, talvez a gente não tenha acesso ao que ela fez por trás. Então, vale muito a pena a gente reprogramar essas crenças. E aqui, eu já adianto para vocês de que a gente vai ter, durante todo o nosso percurso, vários pontos altos e baixos. A questão é como você reprograma. Então, a partir do momento que você viu que você está replicando certos hábitos na sua advocacia, que você fala de que hoje você vai se comprometer a entregar um produto melhor, mas você fica procrastinando ali 1, 2, 3 vezes sobre aquilo, que você fica deixando para cumprir prazo muito em cima da hora, você precisa reprogramar essa atitude, porque ela pode estar limitando e muito o seu crescimento na advocacia. E quanto a vibrações e a frequência que eu falei com vocês, né, você precisa se sentir verdadeiramente bem. Nós seres humanos, o nosso centro aqui do nosso corpo, tudo foi programado para o bem-estar. Então, se alguma coisa está desalinhada, tudo aquilo vai refletir na pessoa que você é. Porque pessoas que ficam tímidas, normalmente, ela tende a se fechar, ela tende a não ter postura para se comunicar, justamente porque a vibração e a frequência dela condizem com aquilo e ela não trabalha em moldar. Então, as suas emoções, elas precisam estar alinhadas com os seus objetivos. E você experimenta tudo aquilo que vibra, pois tudo vai se empilhando. E quando a gente fala de empilhamento comportamental, é interessante você ter em mente de que você precisa entender que tudo, realmente tudo, está empilhando no teu cérebro e formando a todo momento novas crenças, novos hábitos, novas atitudes. Ao mesmo tempo de que você está empilhando ali bons pensamentos, que você está empilhando bons comportamentos positivos, né, que irão gerar ainda mais outros comportamentos e pensamentos positivos, consequentemente afeta a sua frequência, né? Porém, se a gente não se atentar de que esse empilhamento ele serve tanto para o lado positivo quanto negativo, a gente tende a limitar e muito as nossas ações, os nossos objetivos, e tudo isso vai fazer com que você fique mais frustrado com toda a procrastinação, e aí vai trazer aquela sensação de vitimismo sobre determinadas atitudes do seu dia a dia. E para a gente finalizar esse tópico sobre frequência, eu quero falar uma questão para vocês refletirem aí do outro lado. A vida que a gente quer ter está em uma frequência determinada. E aqui não adianta você falar para mim que, ai, Mariana, não é assim que funciona, porque sim,
tá? Grandes empresários, grandes empreendedores do mundo business aí já falou. Imagina se o Steve Jobs estivesse lá com uma negatividade de acreditar que a Microsoft ia ser melhor que ele. Imagina se o dono do Twitter lá, agora ele fala que ele fica dando valor às críticas que ele recebe, porque o dinheiro dele poderia acabar com a fome e tudo aquilo. Tudo isso iria limitar. E a nossa frequência baixa só existe comparação. Ela vai atacar a nossa falta de fé, o nosso vitimismo, e ao mesmo tempo que você trabalha uma frequência alta, isso te blinda de eventuais outros problemas. Como eu tô falando para vocês, da crítica, você vai ser uma pessoa muito mais executora, você vai ser uma pessoa mais criativa, uma pessoa que gera reconhecimentos, justamente porque você está cuidando da sua frequência, você está com um objetivo de que você quer atingir determinados atos na sua vida e você vai trabalhar para moldar a sua frequência para você atingir determinados resultados. Caso contrário, não espere achar que uma pessoa que é muito vítima, né? Eu não sei vocês, mas se já tiveram alguma experiência dessas, mas quando a gente fica perto de uma pessoa negativa, muitas das vezes essa pessoa tende a atrair mais problemas ainda para ela. E nada mais é do que isso, né? A gente costuma chamar de energia ali, mas são as frequências, justamente porque ela está atraindo tudo que é muito negativo, tudo que é ruim, para justificar, para validar o que ela pensa. Então, se a gente não cuidar dos nossos pensamentos, não tem como a gente ter resultados diferentes, e eu vejo que isso é um assunto muito pouco explorado na advocacia, porque muitas pessoas pensam ali em traçar as formas estratégicas, que é faturar 10 vezes mais, mas não trabalham nesses comportamentos e não refletem o quanto que esses ciclos comportamentais podem estar prejudicando diversos outros resultados dela na advocacia. Ok, Mariana, eu entendi que eu preciso cuidar dos meus pensamentos, preciso reprogramar minhas crenças, trabalhar minha frequência, porque tudo isso vai determinar o meu comportamento. E como que eu posso fazer isso na prática? O primeiro ponto é você eliminar os ruídos. E ruído é tudo aquilo que te atrapalha, que tira o seu foco, a sua atenção, tudo aquilo que te gera dúvidas. Lembra que eu citei aqui para vocês o exemplo de que talvez você quer empreender na advocacia e aí muitos dos seus familiares querem que você preste concurso público, por exemplo. Vamos utilizar esse exemplo. Se a gente ficar ouvindo muitas pessoas falarem, isso daí não vai dar certo não, empreender na advocacia não dá dinheiro, que você não nasceu para ser vendedor, que você não sabe vender, se a gente ficar ali alimentando esses ruídos dessas pessoas, vocês conseguem compreender de que isso vai chegar um momento que vai impactar na sua advocacia, porque nós vamos começar a acreditar que aquilo realmente é verdade. Então, onde moram esses ruídos e como que eu faço para eliminar? Os ruídos, eles moram nas pessoas que a gente nos permite ouvir, e essas pessoas podem ser pessoas próximas da gente, mas também pode ser nas pessoas que vocês acompanham nas redes sociais. Então, tomem muito cuidado, filtrem muito as pessoas que vocês acompanham, as pessoas que vocês dão ouvido, porque tudo isso, mesmo que inconscientemente, está sendo memorizado pelo nosso cérebro. Então, também, esse ruído tá no ambiente que a gente não arruma, desde a nossa cama, da louça que a gente não lava. Não estou aqui falando que você precisa ser um expert em limpeza, tá tudo brilhando. Mas a ideia é que já foi comprovado de que nós, seres humanos, nós somos muito visuais. E se o nosso ambiente estiver muito bagunçado, aquilo vai influenciar no nosso resultado. Então, talvez a mesa do seu escritório, talvez você trabalhe o dia todo ali de pijama, e aí, um dia ou outro, tudo bem, mas a ideia é de que se a gente ficar replicando esse comportamento, vocês conseguem ter clareza de que os nossos resultados não serão condizentes com a vida, com o objetivo que a gente quer lá na frente? Tá? Então, além das pessoas, além do nosso ambiente, esses ruídos também podem ser nos nossos próprios pensamentos. Então, tudo aquilo que você fica alimentando, você tem a opção de focar na solução ou de focar no problema. Quando você foca no problema, você se distancia ainda mais da solução. Então, vamos supor que você precisa fechar lá 30 mil esse mês de faturamento do seu escritório, o caixa já está apertado e você tem um custo super alto. Se você ficar focando, meu Deus, é dia tal e eu não fechei, meu Deus, o que eu vou fazer? As coisas não estão acontecendo. E se mês que vem, será que eu vou fechar? Tudo isso você está despendendo uma certa energia e essa energia vai comprometer, inclusive, os seus resultados. Então, compensa você focar no quê? O que você está fazendo que está dando certo? O que não está dando? É sobre você analisar muito rápido, aplicar muito rápido, errar rápido e, consequentemente, aprimorar rápido. Porque assim, quando fica só na questão do pensamento, a gente tem que tomar muito cuidado, porque como a gente viu, os nossos pensamentos, eles vão condizentes com as nossas crenças, que muitas das vezes são irracionais, e depois dessas crenças, elas vão gerando ali certos comportamentos que podem influenciar desde a nossa frequência, como também da questão do nosso dia a dia. Então, a gente precisa tomar muito cuidado sobre isso. E aí, também, por fim, para a gente finalizar de vez esse assunto,
eu quero falar para vocês tomar muito cuidado com o que a gente ouve, o que a gente assiste, né? Desde uma música, desde o filme, desde noticiários, porque sim, tudo isso pode influenciar ali com a forma que você vai alimentando cada vez mais ruído. Não sei se alguém aqui já teve, mas a questão de aquela obesidade cerebral, obesidade mental, porque a gente fica ali com tanta informação, fica rodando muitas das vezes o feed do Instagram, do TikTok, e ali você fica tanto que parece que nenhuma ideia é boa o suficiente, que todo mundo tá produzindo mais que você, que todo mundo tá mais feliz, todo mundo tá viajando, todo mundo tá casando, tá tendo filho, tá comprando casa, e aí você fica com aquele pensamento, aquilo vai te gerando, vai baixando a sua frequência e você acaba paralisando. Então, a gente também precisa tomar muito cuidado com isso, porque tende a ser um pensamento muito destrutivo, justamente oriundo do que? Das questões que a gente está vendo, das notícias que nós estamos ouvindo e até mesmo das músicas, muitas das vezes. Tomar muito cuidado sobre isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado de mais uma EdClass. Me despeço aqui falando para vocês essa frase de que eu acredito muito, que quando a gente fala muito sobre mentalidade, tem muito a ver com a questão da ambição, né? Daquela questão da força que você coloca na sua vida. E muitas pessoas tendem a confundir ambição com ganância, tá? E aí a questão é que elas podem sim ser muito parecidas, mas quando a gente passa a analisar a essência, elas são totalmente diferentes. Enquanto a ambição nasce da vontade de uma realização, a outra, que é a ganância, ela tem origem na necessidade de poder. Então, eu espero que vocês consigam compreender a importância, replicar muitos aí dos seus significados que vocês dão para as coisas, das suas crenças, replicar novos hábitos, desenvolver novos hábitos, replicar hábitos bons, porque eu tenho certeza que até hoje você já desenvolveu coisas boas também, e tudo isso vai influenciar e muito na sua advocacia. E não tem como a gente pensar em estratégia, a gente pensar em diversas outras formas de alavancar, de subir de nível, de passar de fase da nossa advocacia, se a gente não trabalhar esse nível dos ciclos comportamentais, da nossa mentalidade, pois são todos esses fatos que sustentam uma advocacia estratégica. Eu espero que vocês tenham gostado de mais uma EdClass e nos vemos na próxima quarta-feira ao meio-dia.